mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, é minha vida. Jesus, és meu abrigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, fazer o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, és tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Aleluias. Nessa manhã você possa tocar o Senhor com a sua adoração. Pastor Roberto. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor, podemos sentar? Louvado seja o nome do Senhor, essa manhã maravilhosa que Deus nos deu, mais um dia. Eu fico, cada vez que eu piso esse chão, eu fico lembrando dos livramentos, né, que Deus tem nos dado, né? Tantos já perderam a sua vida e Deus tem nos preservado. Esta é uma das que eu sei, a maior bênção, o dom da vida, amém? Porque sem a vida, né, não há salvação, né? Sem a vida não há perdão, sem a vida, né, não há a própria saúde. Que Deus nos abençoe grandemente neste dia, aleluia. Você que está nos vendo, participando desse culto através do Facebook, tivemos um problema técnico, agora é que nós estamos no ar, mas eu quero lhe dizer que esta manhã Deus tem bênção para a sua vida, amém? Levante desta posição de tristeza, de ansiedade, de desesperança. Receba nesta manhã o renovo de Deus. Receba o toque curador do Senhor na sua vida, no seu coração, né? Que esta bênção reflita também aqui com os nossos irmãos presencialmente. Que Deus abençoe a cada um. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Antes de nós ouvirmos a palavra como missionário, nós queremos refletir, mais uma vez, a Sara fez aí o aviso, mas a respeito da nossa fidelidade ao Senhor em tudo que Deus nos exige, fidelidade em tudo. Mas fidelidade não pode ela sofrer mudanças por causa de circunstância. Quem é fiel sempre. Quem é fiel na pandemia, é fiel na bonança. Eu creio que a nossa fidelidade nesta hora se mostra mais eficaz e mais viva nos momentos também mais tristes, porque nós sabemos que pessoas estão precisando
do nosso auxílio e através da nossa oferta, do nosso dízimo, que o Evangelho há de chegar a muitas pessoas. Amém? Estamos em mês de missões daqui, né, agosto, setembro, e só iremos concluir em outubro. Todos são convocados a participar. Amém? Você já percebeu que nesses dias há um silêncio que incomoda Deus? Né? Há um silêncio. E o silêncio dos crentes sempre vai incomodar Deus. E sempre vai causar repercussões na sociedade. É interessante, né? Que nesta manhã a gente tem que refletir. Há outras mortes que nós não temos, né, muitas vezes ligado, né? Não são todos, mas muitos irmãos espalhados na face da terra e aqui no Brasil, né? Somos defensores da bandeira da vida, né? Esse caso desta criança, 10 anos, levada ao aborto, a gente se indigna. Alguns, tidos como cristãos, tentaram invadir o hospital no Espírito Santo para impedir, né? Como, né? É interessante como a pessoa se mobiliza para defender, mas outras mortes continuam existindo. O assassinato desse menino, 14 anos, João Pedro, no Rio de Janeiro, né? Há outras mortes. Menino negro da periferia, evangélico, morreu com um tiro de fuzil disparado por um policial que estava, né, durante uma ação policial nesta favela, nesta área. Esse menino morreu, né? E nesta manhã, estamos pensando só nas mortes do coronavírus. Sim, é a mais próxima a nós, um que incomoda a nós, mas há outras mortes, né? Há outras mortes. Só até julho, né, 40%, aumentou em 40% a morte de mulheres no estado de São Paulo. Quantas mulheres morreram? Pelos seus próprios companheiros. Há outras mortes. E o crente não pode se calar. Nós vamos continuar refletindo sobre isso, né? Não somos seguidores de Jesus? Não fazemos parte daquele grupo, né, que impediu que a mulher adúltera fosse apedrejada? Nós não consentimos com isso quando lemos a palavra, né? E as dores dessas famílias que perderam, mães que perderam sua filha, trucidada, né? Assassinada, maltratada, muitas morreram com sinais, com requintes de crueldade. O silêncio dos crentes incomoda o mundo, né? Incomoda o mundo. E eu fui vendo assim várias coisas que foi me surgindo, né? Quem nesta hora está preocupado com aqueles que tomaram escolhas, fizeram escolhas que a palavra não concorda e que nós como cristãos não concordamos, né? Quantas lésbicas, homossexuais estão aí morrendo. Há outras mortes que devem nos preocupar. Não podemos fazer uma grita para algumas coisas e não para outras. Não. Não somente a criança. O percentual de meninas nessa idade que vem sendo estrupada, infelizmente teve o conhecimento agora, a mídia. Mas todos os anos, não é, Alexandre? A gente lendo sobre as estatísticas, todos os anos, a maior parte dos abortos e das gravidezes indesejadas ocorre até 14 anos.
né? E outras mortes não nos incomodam. Porque nós nos calamos diante da pobreza, né? Dessa nação, desse país. Alguns, nós muitos chamamos que essa pobreza social já é algo demoníaco. Demoníaco. Uma nação tão bela, uma nação com tantos recursos, com tantas coisas, tantas riquezas naturais, né? Gente trabalhadora e tantas oportunidades que essa nação tem, e a pobreza acaba, né? Um país que muitos, como escolher pelo isolamento? Fica em casa. Muitos não têm casa. Fica em casa na que não tem, na que não existe. E a mulher do governador de São Paulo, semana fez uma declaração infeliz, dizendo que a maior parte dos moradores de rua são preguiçosos. E isso atinge, né? Quem se importa com eles? Quem se importa com eles? Alguns estão utilizando disso para se promoverem politicamente. Apesar do auxílio emergencial de R$600, tem prefeitos de capitais que fez um acréscimo de quase R$1.000, ultrapassando o próprio governo federal. Por quê? Às vésperas da eleição, utiliza a morte como um palanque. É como subir no defunto, né, para discursar. Então, quem se importa com eles? O silêncio dos crentes, né, atinge o coração de Deus. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, no finalzinho do Velho Testamento, livro de Amós. Essa semana, o livro de Amós, que Deus usou esse profeta, capítulo 5. Perdoe, irmãos, perdoe, Alexandre, eu usar esse espaço. Porque essas coisas ainda precisam indignar a gente. O dia que nós perdemos a indignação pela injustiça, né? Pela morte de crianças, de mulheres e tudo, já nem crentes mais seremos, né? A indignação que a gente também deve ter com o nosso próprio pecado. Por que não indignarmos com o nosso próprio pecado, né? Capítulo 5, versículo 21. Amém, queridos? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, palavra clássica, né? Porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Adoradores que na verdade não adoram a Deus. Mas o que Deus exige de nós? Verso 24. Antes, diga comigo, corra o juízo. Diga comigo, antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. No lugar de tanta fantasia, de tanta falsa espiritualidade, e de olhos fechados para o que está acontecendo, Deus está dizendo, olha, antes de tudo isso,
dos holocaustos, das ofertas de manjares, das vossas assembleias solenes. Corra juízo como água e justiça como ribeiro solene. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. E que nós não silenciemos diante destas questões. Alexandre, que Deus nos abençoe. Aleluias. Que o silêncio que nós tivermos seja aquele silêncio para ouvir Deus falar. Esse é o silêncio maravilhoso, né? Aleluia. Isso, glória a Deus. Graça e paz a todos, bom dia a todos, em Cristo Jesus, nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos deu, é motivo de nós glorificarmos e exaltar o nome do Senhor. Meus queridos, nesta manhã, eu queria pensar com os irmãos sobre a visão de Caleb, amém? Glória a Deus. Abra comigo o livro de Números, no capítulo 13, 25 em diante. Glória a Deus. Acharam? Ao cabo, Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e caminharam e viram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, a Cardes, e deram-lhe conta, e eles e toda a congregação mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disse: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente emana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e há cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas também habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, os amorreus, que habitam na terra, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém, os homens que eles tinham subido disseram: não subamos. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak, e os descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Assim também éramos aos seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, que o Senhor fale conosco nesta manhã poderosamente. Em Cristo Jesus, derrama do teu poder para a glória do Senhor. Meus irmãos, aonde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos olhos? Se você diante e eu diante de tantas lutas que passamos, enfrentamos,
aonde está posto os nossos olhos. Se dermos uma virada de página, você vai ver que o Caleb é diferente dos 10 que estavam, dos 12 que foram à terra, espiar a terra. Caleb e Josué tiveram uma visão diferente do que viram. Eu estava ouvindo uma moça que faz um estudo sobre o Brasil, e ela disse que os brasileiros não conseguem se ver como uma grande pátria, como algo grande. Eu realmente não sabia que o pastor ia colocar esses pontos. E ela dizendo que quando os brasileiros vão fora do Brasil, quando vão morar fora, eles, além de ver qualidade, qualidade de vida, financeira, melhoram socialmente naquele país, a imagem que eles têm do Brasil lá fora é uma visão deturpada, distorcida, e relatam coisas que aqui realmente existem, mas de forma exagerada. Eu tenho uma colega que mora lá nos Estados Unidos, e ela recebe, no colégio onde ela trabalha e estuda, do Cristo para as Nações, ela recebe gente de todos os cantos do Brasil, e principalmente os da visão, perdoe a todos os pentecostais, da visão pentecostal. Como tem um complexo muito grande de inferioridade, e como também analisa as pessoas de forma superiores a eles. E isso, de alguma forma, isso está enraizado na nossa cultura, porque o Evangelho chegou ao Brasil pelos irmãos que vieram, lá no século, já quase no final do século 17, depois século 18, no século 19, as portas se abrem do Evangelho. No século 20, nós temos a expansão, o crescimento da igreja evangélica no Brasil, e hoje, nós temos aí em praticamente 62, 63 milhões de pessoas se declaram evangélicas. Agora, a visão que nós temos do Brasil e das coisas do Brasil, da onde nasceram? Da onde nasceram? Por que pensamos o que pensamos da nação para a gente tratar do texto? Há um livro muito famoso de um jornalista chamado Nelson Rodrigues, conhecido como Pátria de Chuteira. E ele diz que durante muitos anos o Brasil só pensou no país, só dava certo se alguém tivesse uma chuteira e uma bola nos pés. Por isso que fez milhares de jovens a sair das favelas e ir para um clube de futebol, e nós temos essa força chamada Futebol do Brasil. Outro livro também que trata sobre as mazelas do país também, da visão pequena que temos, é o livro do então professor Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Fala exatamente como a gente pensa de nós mesmos, essa coisa entre aqueles que estavam nas grandes fazendas e aqueles que viviam na senzala. Outro livro também que trata também sobre a forma pequena de como nós nos vemos, é A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Também fala muito sobre isso,
né? Fala muito sobre isso, de como a gente se vê muito pequeno. Há um outro livro também, e esse se tornou uma música da década de 80, e se transformou no hino da Copa do Mundo de 86, né? A Lei de Gesso, o jeitinho brasileiro. Tudo isso faz parte da história do nosso país. Todas essas coisas, essa forma de como a gente vê pequeno, de como vê a forma de como a gente se vê, tudo isso está enraizado, tudo a nossa cultura, as coisas maiores que damos a coisas maiores e damos mais significados a coisas inúteis, fúteis do que realmente é. Damos mais significado a coisas e coisas daquilo que realmente não deveria dar significado. Por isso a nossa visão é tratada dessa forma por esses homens que escreveram, né? O século passado é o século daquelas grandes obras do Brasil, Petrobras, Maracanã, né, Eletrobras, tudo grande, mas a forma de se ver ainda é pequena. Vemos as coisas assim, ainda muito pequeno, tratamos das coisas muito pequenas, achamos aonde estamos é muito pequeno, estamos na igreja, achamos que ainda é muito pequeno, vivemos uma cidade pequena e achamos que ainda é muito pequeno, nada mais presta. Numa cidade pequena, nada não tem valor. E durante esses anos que eu saí da cidade grande e vim morar na cidade pequena, eu tenho visto e ouvido coisas assim como essa. Ah, não, missionário, essa aqui, a cidade pequena já não tem mais jeito mais não. Quantas pessoas desvalorizam a cidade onde mora, o lugar onde vivem, quantas pessoas se veem desta forma, quanto elas menosprezam, quanto elas diminuem a si mesmo por achar que tem alguma coisa. E eu falo, às vezes eu conto as histórias, e está aqui a minha mãe, para ver os lugares aonde a gente morou em São Paulo, os toques de recolher que nós tínhamos e vivíamos, os lugares aonde a gente morou em São Paulo, que só a graça de Deus, o cubículo que já moramos em lugares que você na sua casa mora em palácio, os lugares às 4, 3 horas da manhã, tem que sair de casa para ir trabalhar, a forma de como mora numa capital e que tem que sair, tem que trabalhar, e depois das 6 da tarde, você olha para o relógio, em vez de você ir para casa, você diz: vou para a igreja, vou orar, vou buscar ao Senhor. Você chega meia-noite lá no Parque do Carmo, em São Paulo, lá no bairro onde eu morava, está cheio, lotado de crente, de van, de carro, de ônibus, fazendo campanhas e mais campanhas. No sábado de manhã até o domingo, as vigílias em espaços, em grandes barracões, são enormes. O que acontece? Porque nós temos a visão tão pequena, porque achamos que somos tão pequenos dentro de um grande Deus que é grande, que é poderoso. E o que fez aquele povo se achar tão pequeno? O que fez aquele povo se achar tão pequeno? Vamos pensar aqui rapidamente nesta manhã. Primeira coisa que fez aquele povo achar que era pequeno é que eles não criam num grande Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que fez aquele povo desacreditar em Deus, daquilo que Deus podia dar para eles, é que eles não criam num grande Deus. Sabe, querido, como é esse grande Deus para você? Pastor Valdemar, no seminário, eu fiz algumas aulas no seminário com ele, e aí ele tinha uma frase que tocou a gente lá no seminário.
E aí ele falava: ô Deus grandão, ô Deus grandão. E aí a gente perguntava, eu, né, curioso, e aí a professora Maricélia também perguntou, pastor Valdemar, por que você vê assim esse Deus grandão? Ah, Deus é grande. O que Ele fez comigo é grande. Eu era um cachaceiro, eu era um mulherengo, eu não valia nada. Eu saía de casa e chegava 3 dias depois. Hoje, da roça, da enxada, hoje eu sou um pastor. Hoje eu prego a palavra. Hoje Jesus me curou. Jesus me libertou. Jesus fez uma obra em mim. Por isso que Ele é grande. Jesus é grande. Jesus é grande não porque acende alguém socialmente. Jesus é grande porque Ele é maior e o seu nome é forte. O seu nome é forte. Deus forte. Esse Deus, Ele é grande por causa dos seus atributos, por causa do seu poder. Esse Deus é grande por causa da sua eficácia. Deus é grande porque Ele ainda opera maravilhas. Deus é grande porque Ele ainda continua o mesmo. Deus é grande porque lá no livro de Hebreus Ele diz que Ele foi ontem, hoje e será para todos sempre. Deus é grande. Por isso, não se veja como gafanhoto, não se veja pequeno, não se veja como uma pessoa desprezível, não se veja aquilo que Deus é, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele fará. Foi isso, exatamente isso, que fez aquele povo a olhar para si. E olhar para si, eles olharam para Ele, eles olharam para a humanidade deles, eles olharam para os erros, eles olharam para a pouca força que eles tinham, eles olharam para aquilo que eles estavam vendo, aparentemente esqueceram de olhar para cima e ver um grande Deus que trabalha para aquele que nele esperam. E nesta manhã, creia que Deus trabalha para aquele que nele espera. Ah, meu amado, olha a forma de como Deus operou 10 grandes pragas ao tirar o povo do Egito. 10 grandes pragas. Olha, ainda maior, quando Deus abre o mar vermelho e Moisés canta o cântico, né, que a gente depois carinhosamente começamos a cantar: Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Foi este cântico que Moisés fez e Miriam. Ele é varão de guerra, Deus forte, Deus poderoso. Nesta manhã creia que Deus é forte, que Deus é poderoso, que Ele é varão de guerra. Ele continua pleiteando, guerreando as nossas guerras. Deus forte. Sabe, querido, uma outra visão que eles têm deles mesmos, não é, que eles têm, é que ao achar que as pessoas são maiores ou são inferiores do que elas. Sabe, querido, eu falei aqui a semana passada, sexta-feira, que a gente ia lá em casa e a minha mãe levava a gente para cortar o cabelo, e aí eu falei aqui, né, que lá e a cabeleireira falava assim: esse aqui é bonito, esse aqui é lindo, esse aqui é bonito e esse aqui é engraçado. Durante muito tempo eu tive que conviver com a inferioridade. E ontem, vendo a pastora Valnice falar sobre isso, me alegrei tanto do meu coração de vê-la pregar, porque fazia muito tempo que ela estava fora do Brasil, e quando ela voltou e começou a pregar uma série de mensagens
falando sobre cura da alma. E, querido, precisamos ver que nós não somos tão diferentes das pessoas. Raça, cor, tamanho, altura, não é? Escolaridade. Você é diferente de mim? Não. Eu e você somos iguais. Só somos diferentes, talvez por cidades. Eu nasci numa cidade, você nasceu em outra. Eu nasci numa família, você nasceu em outra. Mas somos os mesmos. Somos os mesmos. Boa parte das pessoas que saem às ruas protestando contra o chamado racismo é porque não conseguem enxergar que elas são iguais. Sabe, querido, a gente vive a vida cristã sem achar, sem olhar e achar que na igreja todo mundo são iguais. O que me diferencia de você e de mim aqui nesse momento é o fato que eu estou ministrando, mas eu sou igual a você. Eu serei julgado igual você. Eu passarei pelo julgamento igual a você. É verdade que o julgamento para quem está pregando, ministrando, para quem está no altar, será um pouco mais pesado. O Senhor vai requerer coisas maiores, mas somos iguais. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, por isso que Paulo vai escrever, diz, irmãos, quando ele vai falar sobre Jesus, olha, de forma que somos, esse amor nos faz igual, o amor nos faz igual. O amor nos faz igual, o amor de Cristo. Ele não vê raça, ele não vê cor, ele não vê sexo. O amor de Cristo, entenda bem, eu falo do gênero humano, entre homem e mulher, né? É isso que eu quero deixar aqui, que eu estou falando para uma live, né? Eu quero falar isso, o gênero é masculino e feminino. O amor de Deus é o mesmo Deus que planejou Adão, é o mesmo Deus que planejou Eva, que tirou da costela de Adão e formou o ser mais perfeito deste mundo, que é a mulher, e tudo que existe nesse mundo, se não fosse o toque da mulher, ai de nós homens, ai de nós homens, ai de nós. Então não se veja limitado por uma questão social ou por uma questão na igreja, não se veja o mesmo Espírito. Olha, sabe, querido, o que eu mais amo na palavra de Deus é que a Bíblia se diz que no dia de Pentecostes estavam lá 13 nações estavam ali, e naquele dia todos ouviram da mesma forma, no seu próprio idioma. Eles ouviram a voz de Deus, ouviram a palavra de Deus. Não houve distinção entre nenhuma nacionalidade, porque no dia de Pentecostes quebrou lá na cruz, Jesus quebrou as barreiras da nossa inimizade. Por causa do seu sangue, Ele nos formou. Tive o prazer e a alegria de ir a 4 países, e tão maravilhoso ir nesses países e encontrar a igreja, e olhava e cantava os mesmos cânticos. Só não cantava os mesmos cânticos, as letras, as melodias às vezes eram a mesma, e os mesmos gostos, os costumes são diferentes, mas quando eu olhava para eles, e eles olhavam para mim, eu via iguais à Igreja Universal de Deus. Por último, querido, Caleb nos ensina que a gente precisa ter uma visão positiva das coisas, uma visão positiva, uma visão futurística das coisas, e uma certeza da promessa. Caleb nos ensina que a gente precisa ter uma visão positiva. Realmente, as coisas são grandes, são difíceis. Realmente, ele reconheceu isso.
ele reconheceu que realmente havia gigantes, havia realmente dificuldades, realmente havia, eles iam que se esforçar para conquistar a terra. Isso realmente ele tinha uma visão positiva, também uma visão realista. Realmente tinha realmente os gigantes que havia na terra, realmente ele era positivo, ele realmente era realista, mas ele também era futurista, ele acreditava na promessa que Deus a fez a Abraão, ele tinha certeza que Deus tinha falado para Abraão, que ia dar uma terra que mana leite e mel. Ele tinha certeza que Deus lá do passado tinha prometido, e ele estava agarrado na certeza que Deus daria a terra prometida. Este mundo não acabou ainda por causa de Cristo, por causa da sua igreja, porque aqueles que creem numa pátria que vai estar além, ela está logo ali, Jesus está às portas, o mundo se prepara para o diabo e o anticristo, mas nós, como igreja de Jesus, já vemos a Canaã celestial. Estamos lutando com os gigantes. Ele tinha uma visão positiva, futurista, realista, confiante. Sabe o resultado disso? É que no versículo 24, do capítulo de Números 14, diz: porém, Deus dizendo: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve o quê? Um outro espírito. Olha, um outro espírito. Perseverou em seguir-me. Eu farei que ele entre na terra, e a sua descendência possuirá. Qual é o seu espírito, querido, nesta manhã? Diante do que estamos vivendo, daquilo que estamos vivendo, do pecado que campeia, da idolatria que campeia, das coisas ruins que campeia, qual é a sua visão com relação a este mundo? Qual é a visão que você tem da vida? Qual é a visão que você tem desse Deus? Qual é a visão que você tem deste mundo? Qual é a visão? Eu, porém, eu quero ser um Calebe. Eu quero perseverar em seguir ao Senhor. Não importa quanto tempo eu vou chegar, não importa quanto tempo eu vou passar até chegar à terra prometida, mas eu vou chegar. E se Deus não cumprir as promessas que Ele me disse que cumpriria, o meu coração está em paz. Hoje mesmo eu estaria em paz e disse: sim, Senhor, pode me levar, eu estou pronto. Qual é a visão que você tem? É de um grande Deus? É de um grande Deus? Eu creio no grande Deus. Eu creio que Ele trabalha, irmã Linda, para aquele que nele espera. Eu creio, irmão Antônio, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu creio, Cláudio, que o Senhor só faz o vento soprar quando os mares não conseguem abrir. E se realmente, se o vento não soprar, se o mar não se abrir, Ele vai me fazer andar sobre as águas. Eu creio. Se o Senhor não fizer as águas se abrirem para mim, Ele fará com que eu ande. Se eu não andar sobre as águas, Ele me dará asas de águia para voar. Se Ele não me der asas de águia para voar, eu vou ser como um valente, como os gibeonitas, que o povo olharam da terra prometida, olhavam para ele, e os seus rostos
era como o leão. Você é a imagem do leão da tribo de Judá. Você é a imagem do leão da tribo de Judá. Eu creio, querido, eu creio. Você é a imagem do leão da tribo de Judá. Por isso que nós cantamos: não creio num Cristo vencido, semblante e amargura de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, que é vencedor. Então se alegre, celebre, lave o rosto, olhe para você no espelho e diga: eu sirvo um grande Deus, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Sara, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar o amor desse Deus, que esse Deus tem por nós. É um amor incalculável, uma graça incalculável. Nós não temos como contar, como medir o amor do Senhor por nós. Aleluia. Tua vontade é tua, perfeita e agradável para mim. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que no
Que pena que nós temos que ir embora, né? Mas está tão bom. Louvado seja Deus. Que nesta manhã a gente reflita sobre este amor e sobre a grandeza que vimos do Deus que nós temos. Amém. Estão conosco aí Dona Helena e seu Zé, são os pais aí de Alexandre. É uma alegria tê-los aqui conosco, né? A nossa irmã Luciana, que Deus abençoe. Um jovem que chegou também, está ali conosco. Júlio, que Deus abençoe, Júlio, né? É uma alegria tê-los aqui, né? Às 15 para 7 estaremos começando o nosso culto da família, né? Pela manhã e à noite. Amém? Venha estar conosco, venha louvar a Deus, venha dedicar a sua vida ao Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos nos pôr de pé e vamos nos despedir. Eu louvo a Deus pela vida aqui do Rian, do Adriel, do Judson, né? Esta geração que Deus está levantando. O outro já é assim meio tio, né? Tio, mas é novo também. É novo. Então, graças a Deus por isso, né? Pelo outro Rian Pablo, que faz parte dessa geração, né? Ajudando aqui no ministério, graças a Deus, né? E fui muito abençoado nessa manhã. Que Deus continue fortalecendo eles, né? Dando eles a dedicação, porque eles prestam ao Senhor, né? Louvado a Deus pela Mila, que agora também está aqui nos auxiliando. Que Deus abençoe. Amém? Vamos levantar a nossa mão e vamos agradecer a Deus, nos despedindo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Jesus, já falamos dos seus livramentos, já falamos da grandeza do Senhor. Ó Deus, não se admite que olhemos aquém do Deus que nós temos. Ó Pai, abre os nossos olhos para nesta manhã e além das impossibilidades humanas, que a gente veja a Tua grandeza. Ó Deus, que a gente olhe para si, obra-prima das Tuas mãos, e nos veja como alvo da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Leva-nos em paz, dá-nos o almoço abençoado, em nome de Jesus, uma tarde de vitória, e que hoje à noite estejamos aqui na Tua casa. Oh, em nome de Jesus, leva-nos em paz. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Você vai dar o... Amor e poder, quando
Santo, 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 quero te ver. Santo, Santo, Santo.